voltou em janeiro, talvez até os 18.100 pontos poderiam ser testados enquanto resistência. Certo? Para Dow Jones, essa seria a perspectiva. Vamos olhar aqui os principais ativos que já estão abrindo preguiçosamente. A gente já tem algumas aberturas. Uma delas chama a atenção pela amplitude do movimento, que é a Marfrig, abrindo com 3,03% de alta, num possível mastro e bandeira. Isso chama atenção na Marfrig porque ela fez uma movimentação muito importante em poucos dias e rompeu. Vamos olhar como é que está o volume. O volume projetado do dia parece forte. Vamos olhar, volume projetado. Sim, o volume projetado do dia forte, que poderia realmente estar cumprindo um mastro e bandeira. A dificuldade é que nós estamos exatamente em cima do topo anterior, que está aqui. E o stop é longo, bem longo. Mas Marfrig chama atenção. Outro ativo que chama atenção por uma movimentação um pouquinho mais forte, MGLU. O café, por sua vez, fazendo o rompimento que a gente já havia mencionado, né, Vlad? Eu não tive coragem de fazer esse trade, sendo bem franco com vocês. Eu vi a cunha sendo rompida, me assustei e não comprei, tá? Não levei a posição. Tá? Agora me arrependo, obviamente, mas realmente não estava com coragem de fazer o trade. Fibre 3 em alta. Pergunta já do Marcelo. Bom dia, senhor. Poderia comentar Fibre SUSB 5? Sim. Fibre está em tendência de alta num gráfico semanal, está em tendência de alta num gráfico diário, está em tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Então todas as tendências estão em alta. Nos 60 minutos agora fez uma pequena consolidação, formando um triângulo simétrico, que é esse triângulo que nós estamos vendo aqui. O rompimento da linha de baixa pode acionar, inclusive, uma continuação do movimento altista. O papel está muito forte, tá? Fez 2 dias de correção. Aconteceu a entrada de compra na média móvel de 9. Aconteceu a entrada de compra no final do dia de ontem. Então o papel realmente está potente, tá? Fibre 3. Se o dólar voltar a subir, que é o que ele está aparentemente desenhando, Fibre 3 e SUSB 5 vão acabar se beneficiando e poderão acontecer movimentações altistas aí dentro desse ativo. Tá? No atual momento, veja que ele está tentando romper a linha do triângulo simétrico mencionado. Ó. Está tentando fazer esse rompimento. É uma barra elefante. Não tem uma posição muito boa para ser iniciada aqui agora, não. Tá? Em relação ao SUSB 5, pergunta do participante Marcelo, segue o mesmo movimento da Fibre, papel exportador, se o dólar subir, tende a ter um bom movimento. Veja que o papel recua exatamente até o topo anterior, isso é um pullback. Esse pullback aqui permite, inclusive, uma entrada mais agressiva. O ideal seria esperar pelo menos algum sinal de tomada de posição nos 60 minutos, que a gente não tem aqui ainda. Não temos um Mark Crisp, não temos um pivô de alta nos 60. Então, realmente, eu não tenho, por enquanto, nenhuma movimentação que eu pudesse estar assumindo dentro da SUSB 5 no atual momento. Tá? No 15, talvez até tenha. No 15 já aconteceu, foi esse pivô de alta aqui, mas efetivamente falando agora já passou do ponto. Tá? O dólar acaba de acionar aquela operação de gift que eu mencionei no 15 minutos. Acaba de ser acionado. Tá? Então acionou um trade, entrando na ruptura de 3.492 com 50, o stop ficando imediatamente abaixo de 3.482 com 50, e o alvo dessa operação aqui para o dólar fica sendo basicamente, para day trade, basicamente essa amplitude para cima, alternado. 3.520 com 44 é o alvo dessa operação de dólar no 15 minutos pelo método Storm. Tá. Pergunta do participante Roberto. Bom dia, Storm. Poder comentar a SUSB 5, a retração continua e qual o suporte imediato? Grato. Nós atingimos o suporte, né? Ontem, que era o topo anterior. Então a gente basicamente atingiu o suporte, fizemos um recuo de 3 dias, atingimos o topo anterior rompido. Tá? Automaticamente isso nos projeta agora o alvo, se ela volta a subir, como sendo basicamente toda essa amplitude para cima. Isso seria um triângulo ascendente invertido, rompido para cima. Então o alvo ficaria lá em 19,89. Né?
Alguns traders aqui mais conservadores vão esperar a ruptura da máxima de ontem como ponto de entrada, com o seu stop ficando abaixo do mínimo de ontem. Não é uma conduta de toda equivocada do ponto de vista técnico. E o alvo sendo 19,89. Tá? Mas efetivamente falando, essa seria a sinalização mais conservadora. A sinalização mais agressiva, né, teria que ter esperado um pivô de alta no 60, que ainda não aconteceu, ou eventualmente uma movimentação de pivô de alta no 15 minutos, que já ocorreu, inclusive, já tendo sido sinalizada a tomada de posição neste prazo menor. Participante AF, Neto. Storm, bom dia. BSA3 pode acionar uma venda no intraday? Obrigado. Vamos olhar aqui. BBS3 no gráfico diário opera dentro de uma tendência de baixa, mas se aproximando de um suporte de gráfico intradia. Esse suporte, automaticamente, a pergunta é se poderia acionar uma venda no intradia. Olha, até poderia, né? Mas eu teria que esperar o quê? Eu teria que esperar que porque o papel cortou a média móvel de 20 para baixo. Então, o que precisaria que acontecesse? Que o papel subisse alguns candles, se aproximasse da média caindo e daí formasse um downward. Aí eu poderia pensar em fazer minha venda. Tá? Não é o que a gente tem agora, por enquanto. O dólar segue a operação como mencionado. Vejo que agora ele consegue, inclusive, formar um upward bem forte, bem potente, inclusive. Tá? Está muito forte o dólar, subindo de maneira bastante importante. Tá? E o alvo 3520, como mencionado agora há pouco. Legal, a operação no dólar fluindo bem dentro daquilo que a gente tinha configurado. Formou um Mark Crisp. O alvo deste Mark Crisp aqui no dólar para intradia funciona basicamente como sendo até mais alto. 3539 seria o alvo do Mark Crisp. O Mark Crisp é um modelo que eu utilizo muito, já apresentei no método Stormer algumas vezes. Também apresento isso no treinamento método Stormer e nos nossos chats usuais de position. Muito bem. Pergunta do paciente Luciano. Bom dia, Alexandre. Clabin está em um ponto interessante para uma compra? Obrigado. Se o dólar voltar a subir, todos os ativos exportadores tendem a ter bons movimentos. A gente entende que Clabin opera dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, se aproximou ontem de um suporte que é dado pela média móvel de 20, também pelo fundo prévio, fez uma longa sombra inferior e formou ontem um inside bar dentro de uma tendência de alta. Bom, inside bar dentro de tendência de alta tem que ser operado na ruptura da máxima deste inside bar, com o stop ficando na mínima do inside bar e com o alvo sendo 2 vezes a amplitude do inside bar para cima. Tá? Então, neste caso específico, o alvo mínimo aqui em 21,73, na ruptura de 20,92 e stop abaixo de 20,40. Quando a gente entra nos 60 minutos, a gente vê que o papel cortou a média móvel de 20 para baixo, fez o movimento, tentou recuar, não teve forças para recuar e agora está tentando romper essa resistência de 20,92. Se romper, fica com espaço livre para cima e isso vai ser diretamente atrelado à movimentação do dólar em si. Tá? Entre Clabin, SUSB 5 e FIBRE 3, tá? Eu considero a FIBRE 3 mais forte, mais potente que as três, tá? E ficaria mais atento a ela do que as demais. São todas do mesmo setor, podemos dizer. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui algum outro ativo que tenha dado alguma movimentação mais importante no dia de hoje. Vamos olhar os bancos, já que os bancos são muito importantes no mercado como um todo. A gente vê o setor de bancos abrindo fraco, tá? Em tendência de baixa, formou uma realização frustrada. Bradesco, se perder aqui essa região, inclusive, acionaria uma venda por realização frustrada. Tá? Nos 60 minutos, a gente vê que
que o papel opera dentro de um canal de baixa, não conseguindo cortar esse canal para cima. O Bradesco ainda segue bastante fraco, inclusive tendo acionado para traders mais agressivos, uma ponta de venda na perda mínima desse candle, que é um ponto contínuo de venda, com o alvo sendo no mínimo o fundo anterior em 25,13 e o stop ficando imediatamente acima da máxima do dia de hoje, a máxima de 25,76. Em relação ao Itaú, por sua vez, Itaú também opera em cima de uma zona de suporte, mas fraco, tá? Bastante fraco, tá? Operando dentro de uma sinalização também de tendência de baixa, no diário e nos 60 minutos, repicou até a média móvel de 20, não teve força para voltar a subir e agora aciona um movimento de recuo. Esse movimento de recuo agora abre uma possibilidade de reteste dos R$ 28,00 enquanto suporte. Esse recuo só é invalidado se nós conseguirmos efetivamente romper acima de 28,77. Se nós fizermos isso, aí sim nós teremos uma forte movimentação altista para o Itaú, configurando inclusive um pivô de alta, uma reversão de tendência de baixa para a tendência de alta, com corte da linha de tendência de baixa para cima. Isso seria uma forte sinalização compradora de Itaú se acontecesse dentro do modelo Mark Crisp de compra. Entre Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, eu prefiro operar infinitamente. Eu gosto muito de operar Bradesco. Eu acho o Bradesco um papel muito fácil de ser operado. Acho que é um dos papéis mais fáceis operados do ponto de vista gráfico. Banco do Brasil, por sua vez, opera dentro de uma tendência de baixa, mais ou menos como todo o setor de bancos. Nos 60 minutos, conseguiu cortar a média móvel de 20. Então, se a gente considerar o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, qual que está mais forte? Por impressionante que pareça, o Banco do Brasil está mais forte do que os outros, porque ele conseguiu cortar a sua média para cima, ele está recuando até a média, e agora ele está sentando exatamente em cima da média, que deve funcionar como algum tipo de suporte para os compradores. Então, dos três ativos vistos, o Banco do Brasil está mais forte do que os demais, mas novamente falando aqui, eu não tenho um ponto muito tranquilo de entrada na ponta da compra, apesar que eu poderia utilizar aqui um ponto contínuo pela visita na ruptura da máxima da primeira hora do dia, com o meu stop ficando na mínima do dia e com o alvo sendo basicamente como a primeira visita do ponto contínuo, essa amplitude inteira para cima alternado, o alvo em 21,43. Mas isso somente na ruptura eventual da máxima da primeira hora, que se encontra agora em 21,02, 21,03. Tá? A primeira meia hora do dia geralmente é falsa. A primeira meia hora do dia ela nos aponta numa direção, o resto do dia acaba indo na outra direção. Então a gente tem que ficar muito atento ao movimento que o mercado faz na primeira meia hora, porque geralmente esse movimento não é o verdadeiro. O Ibovespa vem num recuo importante nessa primeira meia hora, nos primeiros 15 minutos do dia, formando inclusive uma barra elefante de queda. Eu não, como eu mencionei, eu não acredito muito nos primeiros movimentos, como aqui aconteceu um falso primeiro movimento, como aqui aconteceu um falso primeiro movimento de alta, como aqui aconteceu um falso primeiro movimento de alta e o resto do dia foi recuo, como aqui aconteceu um falso movimento de alta no primeiro movimento. Então, assim, os primeiros movimentos do dia, os primeiros candles do dia, usualmente não são os candles que vão significar a tendência do resto do dia inteiro, como aqui aconteceu, por exemplo, uma alta e depois caiu o dia inteiro. Então, eu procuro olhar com muita atenção e com muita parcimônia nessa situação toda, para não me levar a operar de forma precipitada na primeira meia hora. A primeira meia hora é que recebe o nome de a meia hora das sardinhas. Então, no final da primeira meia hora, o trader profissional analisou a situação do mercado e dele vai realmente, efetivamente, observar qual é a direção que o mercado tem real vontade de seguir. Tá? Então, daqui a alguns minutos, a gente vai conseguir começar a observar isso com mais atenção e perceber se realmente o dia vai ser um dia baixista dentro do índice futuro ou se vai ser um dia mais altista em si. Veja que o índice futuro acaba de acionar para mim uma movimentação de baixa. Droga, não queria que tivesse feito isso, mas acionou. Tá, o setup foi acionado, fez um daninho de baixa, com a média móvel de 20 virada para baixo. Então eu sou obrigado a fazer minha operação de venda pelo modelo que eu opero. Tá? Vendinha muito leve, tá? Realizada
o stop fica acima da máxima do dia, tá? E o alvo da operação fica sendo basicamente toda essa amplitude aqui para baixo alternado. O alvo da operação está aproximadamente 330 pontos para baixo em 48.580 pontos, ok? Pergunta do participante Marcelo. Storm, eu sei que não é a conduta que nós devemos ter. Quando comecei a operar em 2008, sempre tive vontade de colocar dinheiro de pinga em Sambi 4, na casa de 10 cents. Hoje o papel está cotado de R$6. A mão da gambiarra chega a coçar. Isso não é um trade, na verdade é uma colocação que coloca um prazo mais longo. Nesse sentido, o RG, por exemplo, tem um papel que chama bastante atenção e que dá para colocar um dinheiro de pinga, na minha opinião, mas é dinheiro de pinga mesmo, assim, né? Dinheiro que tu não espera que venha nada dali, né? Que é, por exemplo, RJCP3. Olha ali, esse é dinheiro de pinga, tá em 1 centavo. Isso aqui é empresa inexistente praticamente, né? Mas se de 1 centavo ela volta lá para os 35, nossa, teu dinheiro de pinga virou um dinheiro bom. Mas novamente falando, isso aqui não dá para colocar dinheiro, né? Nem fazer trade, obviamente. Pergunta do participante Zufo. Bom dia, mestre. Poderia comentar uma possível venda em Eletropaulo? Ele não diz qual o prazo operacional. Sim, no gráfico diário, a Eletropaulo está perdendo um fundo importante, que é o suporte dado no final do mês passado. Eu não gosto muito de vender perda de suportes. Eu gosto de vender depois que fez o repique e como reiniciou a queda. Mas aqui, efetivamente falando, nós temos realmente uma sinalização dentro do modelo do GAN de venda, tá? Em que ele produz a venda nesse exato momento. Na verdade, já teria produzido em R$14,08. Colocaria seu stop. O stop tem que ficar acima da máxima do candle anterior à perda do suporte, então acima de 14,94. E o GAN aqui projetaria como alvo, basicamente, toda essa perna para baixo. 10,14 seria o alvo do GAN nessa queda. É óbvio que ele realizaria parcial em 12,66. Certo? A participante Odila brincando. Eu não conheço nenhuma pinga a 1 centavo. É verdade, não existe. Participante Sattler. Eu poderia olhar a CIRI 3? CIRI 3 opera numa tendência de baixa no gráfico diário, são topos de fundos descendentes. O setor de construção está muito fraco. Infelizmente, o setor foi bastante prejudicado recentemente pela desaceleração econômica como um todo. Tá? Estamos na mínima do ano. Tá? Não temos suportes muito importantes antes da casa dos R$ 5,47. É bem verdade que a gente tem um canal de baixa, que é este, e que deve oferecer algum tipo de suporte nessa faixa aqui, ó, onde a gente se encontra agora. Mas objetivamente falando, o papel está bastante sobrevendido, bastante afastado da média móvel de 20. Fez um candle de inversão no dia de ontem, que é o martelo invertido, mas isso não funciona para muitas coisas, na minha opinião. Não tenho nada para fazer dentro da série 3, a não ser esperar que ela faça uma repicada para poder vender mais. Deixo subir para vender mais, deixo subir para vender mais. Tá. Paciente trader comentando, no momento tem várias companhias de boa qualidade, grande pagador de dividendos, com baixo valor nominal, que poderiam ser boas alocações de longo prazo. Ether 3, PRBC 4, PIN 4, WHRL4, a Whirlpool. Eu concordo com boa parte das empresas que o e-trader mencionou aí, são boas pagadoras de dividendos, tá? Só que assim, te sendo bem franco, e-trader, eu tenho cada vez mais medo do longo prazo no Brasil. Medo mesmo, literalmente, sabe? Assim, não sei para que lado que a gente vai. Mas eu concordo que essas empresas, elas estão atraentes, elas têm pontos que eventualmente poderiam, inclusive, chamar atenção para prazos mais longos. A Ether, então, deu uma desmanchada tão violenta, assim, perdendo um fundo tão importante, que chama muitíssimo atenção. A Whirlpool também. Essa é uma empresa que eu realmente gosto bastante. PRBC4. São todos pagadores de dividendos muito bons, como comentado pelo e-trader.
Mas nessa situação, se a pessoa realmente quer bons dividendos, com na minha opinião, com um nível de segurança um pouquinho maior até, a gente tem o XPTD11, né, pessoal? Cara, o XPTD11 é fantástico, na minha opinião. Ele paga dividendos, é uma carteira administrada pelo pessoal lá da XP. Então, assim, os caras têm uma gestão muito boa. Eu acho esse aqui uma ferramenta fantástica para quem quer uma carteira de dividendos. Fazendo Zufo, história, poderia comentar o padrão W ou fundo duplo e se o que está formando no MIUS 3 semanal se enquadra no fundo duplo ou W? Última pergunta, então, do dia, pessoal. Não, assim, ó. Fundo duplo ele tem que ser realmente no mesmo nível de preferência, exatamente no mesmo nível. A gente ainda não chegou ali, a gente teria que chegar até 5,34, voltar a subir, e a gente só vai ter certeza que é um fundo duplo quando efetivamente romper o vale, que é essa região aqui. Mas é uma possibilidade de que seja um fundo duplo. Algumas coisas que ajudam um fundo duplo. Um MACD histograma com divergências. Então, se a gente coloca um MACD histograma aqui e a gente observa, como a gente está observando uma divergência altista, veja que aqui a gente tinha um nível de um MACD histograma e aqui nós temos um outro nível mais alto de MACD histograma. Se a gente voltar a subir, existe uma enorme possibilidade de nós estarmos frente a um fundo duplo. Tá? A mesma coisa acaba acontecendo, por exemplo, a um topo duplo. Aqui é um topo duplo. Ó. Veja que fez o topo, voltou a subir, o MACD histograma mais baixo que o anterior, não funcionou e aí acionou o topo duplo para baixo. Tá? A gente pode ter dois tipos de fundo duplo, o fundo duplo clássico e o fundo duplo reflexo. Por exemplo, no próprio Itaú, existe uma boa possibilidade da Itaú no gráfico diário estar formando um fundo duplo. Fez um fundo, no mesmo nível do fundo prévio, veja que o MACD histograma está mais alto que o prévio. Se nós voltarmos a subir rompendo a máxima de ontem, nós temos uma boa possibilidade de ser um fundo duplo, com inclusive rompimento de 30 com 15, e aí seria um fundo duplo reflexo. O fundo duplo reflexo tem uma distância entre o primeiro fundo e o segundo fundo menor do que 25 dias. Na verdade, menor do que 15 dias. Tá? Então, quando tu tem uma situação dessas, tu chama isso de fundo duplo reflexo. Aqui a gente tem um topo triplo dentro do Itaú, reflexo, e aqui a gente tem um topo duplo reflexo. Vejam, topo, voltou a subir, topo de novo e afunda. Então é bastante frequente os topos duplos e os fundos duplos. E aqui a gente tem um fundo duplo clássico. Fez um fundo, voltou a subir, faz um outro fundo um mês e meio depois, com MACD histograma muito mais alto que o prévio, uma divergência altista, a gente consegue romper a linha da água e a gente então cumpre o que seria daí o fundo duplo sendo acionado. E o alvo desse fundo duplo, basicamente, quando ele rompe a movimentação, é cumprir o W. Ou seja, se a gente desenha esse alvo aqui, o alvo vai fazer isso aqui. Ó. Demorou um pouco mais do que esperado, mas no final das contas acabou indo. Tá? Aqui tem outro fundo duplo. Esse fundo duplo aqui está perfeito. Tá? Espaço quase um mês entre um e o outro. MACD histograma de divergência, rompe a linha da água e vai embora. É possível que os bancos gostam muito de fazer fundos duplos, viu, Zufo? É possível que a gente esteja presenciando isso exatamente nesse momento dentro de Itaú. Bradesco não está fazendo. Banco do Brasil é possível que esteja fazendo. Dos três, temos que o Bradesco está bem mais fraco do que todos os outros. Senhores, nós estamos finalizando nosso bate-papo de abertura, olhando aqui rapidamente a operação do dólar, que está fluindo de uma maneira muito gostosa, muito fácil, muito boa, exatamente dentro do planejado, indo buscar o alvo em 3,524, já estou ganhando 10 pontos, 10,50 pontos no dólar nesse tradezinho, mamãozinho com açúcar, como se diz. Tá? Então o dólar acionou a entrada aqui na ruptura de 3,498 pelo método Stormer, stop abaixo de 3,482 e alvo 3,524 para dólar futuro, uma das operações que está em voga no momento, e a outra operação, índice futuro,
acionou uma vendinha no 15 minutos, pelo modelo Stormer também. Ainda está apenas com 15 pontos, nada demais, mas o alvo está lá em 48.524, sentiu a mínima do dia enquanto suporte. Um abraço a todos, tudo de bom, tenham um ótimo dia de trade, espero vê-los mais tarde no LS Live e depois, mais adiante, no chat de Position. Forte abraço, tudo de bom!